Boa noite a todos. Quem conseguiu chegar aqui hoje já começa vencendo a noite, né? Já começou o ano bem, conseguindo chegar aqui num dia difícil, né? Vamos então agora, para nós começarmos, já vamos nos acalmando, nos tranquilizando, entrando nesse processo que começa desde o momento que nós chegamos ao SEAC, com o passo de limpeza. E agora, com a nossa preparação para mais uma etapa do tratamento como um todo, que é a preleção. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, agradecendo ao nosso anjo que sempre nos traz até aqui, que nos ajuda, nos ampara. E com o nosso anjo, fazemos uma elevação, agradecemos essa companhia amiga e vamos até Maria. A Maria agradecemos por toda a proteção, por todo o amparo, por todo o amor de mãe. A Maria pedimos que nos proteja sempre com uma cúpula, com seu manto azul, e que nos leve até seu Filho Jesus. A Jesus agradecemos por todos os ensinamentos e vamos até Deus, onde ajoelhamos em pensamento, agradecemos a oportunidade dessa reencarnação, a oportunidade da nossa vida, cada dia que recebemos de presente, e fazemos oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Antes de nós começarmos a preleção, os avisos de hoje são dois. Primeiro, a gente tem uma... Não está aqui? Acho que está lá em cima. Uma turma do curso básico começando. A gente sempre anuncia as turmas, os cursos. E às vezes eles são à noite, às vezes segunda, terça, quarta, quinta. E agora a gente tem uma turma nova começando o curso básico, dirigido pela Cida, que é trabalhadora também aqui da casa. É uma oportunidade, a gente sempre fala, porque quem está aqui na preleção, quem trabalha na casa em geral, ou chegou pela escola, em algum momento fez a escola, está fazendo a escola ou fará a escola. Então, o curso básico é a oportunidade de começar nesse caminho, e tem essa turma já bem começo de ano, a gente vai começar agora em fevereiro, começando à noite. Então, quem tiver interesse, está publicado no Instagram, está publicado no Facebook, ou pode também me perguntar e eu dou mais informação depois. É maravilhoso, maravilhoso, muito bom, assim, uma transformação para a vida fazer escola. Começar pela escola, né? Aí começa pela escola, aí já é chamado para trabalhar, aí depois, felizmente, um caminho que não tem mais volta. Começou, aí já vem para o trabalho, aí de um trabalho já vai para um outro curso, e para um outro trabalho, e a gente vai ficando na casa com muita alegria. Então vamos lá, para a preleção de hoje, 2024 começando. Então, é sempre um momento assim de muita avaliação de todos, né? A gente, assim, é só o calendário que diz que janeiro é o começo do ano, em geral renova a meta, começa um curso novo, e a gente vai tendo as renovações próprias de começo de ano. Mas é um momento, assim, de
de uma oportunidade sempre muito grande da gente pensar que rumo, que caminho vem tomando a nossa vida. E aí até muitos, eu já fiz disso também, já coloco ali nas resoluções de ano novo, esse ano eu vou mais no centro, eu vou tentar fazer mais oração, vou colocar ali alguns propósitos e a gente toma isso pro ano, algumas vezes esquece em janeiro, outras vezes não, a gente leva isso, né? Leva isso, acaba transformando e acaba vendo mudanças para a vida no longo prazo, de acordo com essas metas que são colocadas. Eu vi que eu acho que foi uma colega que falou no domingo, eu vi que ela foi também no caminho de falar de 2024. Não dá para falar de um tema que é buscar e achareis e não falar de começo de ano, né? O buscar e achareis, eu até separei aqui para a gente ler o que está nessa primeira parte sugerida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Sempre falo, quem conseguir chegar em casa, ler um pouquinho, ajuda, porque tem sempre, além do texto do Evangelho, tem considerações da espiritualidade sobre essa primeira parte. E são considerações sempre muito boas. Mas se a gente for só no buscar e achareis aqui nos primeiros comentários, né, no texto do Evangelho mesmo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vocês, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então aqui tem o pedir e dar-se-vos-á e buscar e achareis. E aí é que a gente vai para a questão de começo de ano. Buscai e achareis. Buscai o quê? O que eu busco para esse meu ano? O que de fato vai ser o meu propósito que eu vou colocar no meu coração e vai ser o meu norte, o meu guia, o meu foco para esse ano que vem pela frente? O que eu estou buscando? Se eu não sei o que eu estou buscando, fica difícil saber se eu achei. Né? Eu até falei um pouco das metas, assim, porque tem ano que se a gente não escreve o que a gente quer, chega no final do ano a gente não consegue nem saber se fez direito o que planejou. Mas mais do que pensar só em metas, essas coisas concretas do material, esse ano eu quero fazer uma maratona, ou eu quero reformar minha casa, ou eu quero conseguir uma promoção no meu trabalho, ou eu quero fazer um trabalho voluntário, né? Mas mais do que essas metas mais concretas, o que eu levo no meu coração mesmo, que é a minha busca nessa vida? Qual é a minha busca nessa vida? Se eu não sei qual é a minha busca, fica difícil, de fato, a gente acordar todo dia de manhã e saber se eu estou no caminho ou não. Então, baseado no texto do Evangelho, de uma época do mundo que não era acelerado como o nosso, que não tinha tanta informação como tem o nosso, que a gente não tá, muitas vezes assim, você vai descer a escada e vai falar assim, quando eu chegar lá embaixo eu vou escrever no papelzinho, no meio da escada. Pô, aqui infelizmente o telefone não toca, mas no meio da escada já vem uma mensagem no telefone, você já esquece o que você estava indo fazer. Já falava em buscar e achará, numa época que a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Mas numa época com tanta informação como a gente tem hoje, olha como é difícil muitas vezes a gente saber que a coisa mais importante nessa terça-feira é vir para o centro nessa noite.
Porque tem muita coisa rodando o tempo todo na nossa cabeça, muita coisa junto, e fica difícil a gente saber o que de fato é a nossa prioridade. Mas vamos pensar, né? A gente começou falando na elevação que Deus nos deu uma oportunidade de mais um dia. A gente ganhou, a gente está aqui, a gente acredita que Deus nos colocou nessa terra, a gente acredita que a gente tem isso como um presente. É um presente estar aqui mais um dia. Se eu tenho isso como um presente, o que pode ser mais importante do que buscar essa conexão real mesmo com Deus? Além de todo esse material que a gente vive e a gente vai viver, é parte da nossa existência. É parte da nossa existência, é parte da nossa evolução. Inclusive aqui, para quem tiver depois a curiosidade de ler esse capítulo 25, ele fala, e eu acredito muito que isso tem a ver com o trabalho, ele fala assim, que se a espiritualidade quisesse, ou se Deus quisesse que a gente tivesse tudo pronto, do jeito que já veio, ele já teria entregue um mundo pronto, um mundo com parede, com trabalho, com televisão. Mas a gente veio lá atrás, num mundo rústico, em que tudo precisou ser construído e que tudo era muito mais difícil, respeitadas as dificuldades que a gente tem hoje. Mas quem trouxe essa evolução, quem fez com que a gente caminhasse a ponto da gente hoje estar aqui com internet, que permite que a gente fale com quem está no Facebook, ou que a gente viesse para cá com o nosso carro, ou com o Uber, que é um sistema que foi desenvolvido, ou mesmo no transporte público, que é todo administrado por uma questão da cidade. Quem desenvolveu tudo isso foi o homem através do trabalho material. Então, sim, esse é um propósito nobre nosso de vida. Ter um trabalho, desenvolver o que seja, ou desenvolver bem os seus filhos, tudo isso do material também é um propósito da vida. Porque Deus não quer que a gente receba tudo que a gente recebeu de inteligência, de capacidade, que a gente passe os dias de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Mas além desse propósito material, o que a gente coloca de fato como propósito de existência que vai ser o norte para tudo isso que a gente vai fazer do material? O que a gente coloca como propósito de vida? E a gente acredita, nós espíritas, é uma das coisas que a gente aprende muito na escola, não é só o desenvolvimento intelectual, mas o nosso desenvolvimento moral, que é um dos grandes desafios que a gente tem, de todos nós. Do mesmo jeito que a gente aqui na casa espírita ninguém é santo, no mundo lá fora também a gente tem os nossos desafios para que a gente se mantenha na melhor conduta moral possível. Então, esse é sim um desafio que a gente tem e que muitas vezes deixa um pouco ofuscada essa questão do que estou de fato buscando. Os meus desafios materiais, mais os meus desafios morais. E indo nesse sentido do que a gente de fato busca, vale então para começo de ano uma reflexão dessa questão material versus a relevância que Deus tem em relação à minha vida, uma vez que Ele me dá de presente a cada dia um novo dia. Para que então de fato eu viva só pelo material? Só pelo material? Só preocupado com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que entregar? Ou que eu entenda que minha vida tem um propósito maior? Que eu entenda que de fato existe uma necessidade de uma busca de um caminho. E aí, nessa questão da busca do caminho, a gente falou, ano novo. Então, eu sei que eu tenho que buscar o caminho, eu não posso ficar esperando. Tem uma outra preleção que a gente fala do pedir e obtereis, mas essa aqui que a gente fala do buscai, ela é muito vinculada à nossa dedicação. Então, eu sei que eu tenho que saber o que eu estou buscando. Segunda coisa, eu tenho que de fato me dispor a colocar toda a minha energia em fazer com que isso aconteça. A gente está aqui, olha que legal, a gente está aqui uma terça-noite, a gente já está
a gente já tá um pouquinho melhor, olha só, a gente já não tá só naquela coisa, não, começou o ano, esperar passar o carnaval, acho que ali, né, no final de fevereiro eu consigo voltar pro centro. Não, a gente já tá aqui hoje numa terça-noite com uma baita chuva, então a gente já, parece que a gente já tá conseguindo dizer, ó, eu preciso buscar e eu tô disposto a fazer isso. Mas aí vem uma coisa que, assim, não sei o quanto para vocês isso pega, assim. Para mim é uma coisa que às vezes me cerca um pouco. Querer que Deus em algum momento mande num luminoso bem brilhante, afinal de contas, qual é a minha missão nessa vida? Tá muito claro. Dá para deixar assim um pouquinho mais assim explicitado para mim qual de fato então é minha missão? Não estou disposta, eu quero trabalhar, não tem problema. Mas qual de fato é minha missão? O que eu tenho que buscar? Para que eu vim? E a gente fica muitas vezes nessa pergunta, nossa, para que eu vim? Seria uma grande missão? Será que eu largo tudo e vou só viver de um trabalho voluntário? Será que eu largo tudo e vou num outro país trabalhar com os refugiados? E aí a gente passa algumas vezes anos procurando qual é o grande propósito, mas a gente esquece que um dos principais propósitos, de fato, está aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. E é o que? Para principalmente nós espíritas é muito fácil a gente enxergar isso. As nossas relações no dia a dia, a nossa família, as nossas questões cotidianas, aquelas questões que a gente tem muitas vezes que são assim difíceis, mas que dependem muitas vezes da gente conseguir dar um passinho a mais para começar a resolver. Além daquela missão muito grande que a gente espera que um dia Deus coloque na nossa frente, que tem um luminoso bem grandão, a gente tem as nossas questões mesmo cotidianas. Um amigo que a gente sabe que muitas vezes vem e confidencia uma questão em relação a um outro amigo, o que eu faço? Eu coloco mais energia naquilo ou eu vou tentar apaziguar, vamos tentar ver os dois lados, vamos olhar com um pouco mais de cuidado, ou você vai inflamar mais quem te trouxe a situação? Em relação a uma questão de família, né? Como fica a minha ação em relação àqueles que precisam de mim, que estão perto? Filho, que muitas vezes a gente ama, mas assim, eu tenho tempo, eu tenho disposição, eu estou com a cabeça aberta para de fato ser o suporte que um filho precisa, ou que um amigo precisa, ou que meu pai precisa, ou que minha mãe. Eu tenho paciência muitas vezes para ouvir e para saber que, né, nem sempre a gente tem os mesmos pensamentos, mas a gente precisa ter um respeito em relação àqueles que estão mais próximos. Então, o que esse capítulo fala e o que toda a reflexão sobre essa questão da busca traz é que a gente deveria olhar para o mais simples que está à nossa volta. Cada um a olhar, a pensar, e muitas vezes até a gente fala sempre do nosso anjo, esse anjo que nos traz aqui, que nos ajuda e nos ampara. Até pedir ajuda para esse anjo, para que ele nos ajude, nos suporte, para que a gente saiba onde a gente consegue assim colocar a nossa mão e trazer mais amor, trazer um amparo, uma ajuda. Muitas vezes uma ligação já consegue trazer muita diferença e já é o nosso papel então que vai além dessa coisa do sol concreto de todos os dias, que também faz parte daquilo que a gente está disposto a colocar na nossa existência. Então, o que eu queria colocar para reflexão, baseado, né, nesse texto que está hoje colocado aqui para preleção,
é que a gente procure, nesse buscar para achar, primeiro uma reflexão do que de fato eu busco, para que isso fique mais fácil da gente conseguir enxergar, mas pequenas questões, assim, propor através de pequenas ações que a gente comece então a achar qual é esse nosso caminho nessa nossa existência. Teremos muitas, mas o quanto mais a gente for já tentando muitas, dá até um pouco assim, né? Quantas, né? Muitas, dizem que são muitas. Teremos muitas, mas quanto mais a gente conseguir fazendo a cada existência nossa, a gente vai evoluindo passo a passo. E isso, sem dúvida, tem uma relevância para todos que dividem esse planeta, ou até outros planetas com a gente. Bom, por hoje era isso. Vamos então só caminhar para o nosso encerramento. A gente vai encerrar agora, já nos preparando então para o passe. O passe é a finalização do tratamento que a gente recebe, como então passo de limpeza. A permanência aqui nessa sala já é um tratamento da espiritualidade, por isso permanecemos em silêncio, conectados. A preleção e, por último, o passe que finaliza o nosso tratamento. Mas antes do passe, vamos reunir em nosso coração o que temos de melhor e vamos mentalmente e com todo o nosso amor espalhando as melhores vibrações pelo nosso planeta, para o nosso país, vibrações amorosas, para aquelas pessoas que precisam, que estão em situações difíceis, que precisam receber um conforto. Vamos vibrar para que a melhor ajuda chegue até elas, para que elas sejam amparadas, para que se sintam confortadas, todos aqueles que precisam de questões materiais, de questões espirituais, de mais amor. Vamos vibrar por todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que sabemos que precisam de vibrações, aquelas pessoas que muitas vezes nós temos uma relação mais conflituosa. Vamos vibrar para que essa relação se fortaleça, se aperfeiçoe. E por último, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo toda a proteção, coragem para esse começo de ano, para que nós estejamos fortalecidos, amparados, e que, protegidos e amparados, seja possível que nossas realizações sejam concretizadas e que sempre estejamos cientes de qual caminho buscamos. Graças a Deus.